Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. Surpreendidos pela graça. Verso para memorizar. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Sábado, 4 de outubro de 2025. Introdução. Uma história de graça. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente abraçados e envolvidos pela graça de nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Sou grato ao nosso bom Deus pela oportunidade de estarmos juntos para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Quando nós pensamos no livro de Josué, o que costuma vir à mente? Para muitos, a resposta imediata é guerra, destruição e morte. Afinal, as páginas desse livro estão cheias de batalhas, cidades sitiadas, povos derrotados. Mas será que essa é toda a história? Será que Josué é apenas um relato de violência? Na verdade, não. O livro de Josué é, acima de tudo, uma história de graça, de paciência divina e de oportunidades oferecidas mesmo quando os homens parecem já não as merecer. Deus havia prometido a Abraão que após 4 gerações os seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Esse período de espera, descrito em Gênesis capítulo 15, verso 16, não foi um capricho divino. Foi um tempo de graça. 4 séculos de oportunidade para que os cananeus mudassem seu caminho. 4 séculos em que Deus estendeu misericórdia antes de permitir o juízo. Os eventos do Êxodo, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a proteção e o cuidado divino no deserto, tudo isso serviu como testemunho, um chamado para os vizinhos. Os cananeus sabiam o que estava acontecendo. A história de Raabe em Jericó deixa isso bem claro. O texto diz: "Todos aqui têm ouvido falar do Deus de vocês", referindo-se às palavras que ela disse aos espias. Eles sabiam, mas a maioria endureceu o coração. Preferiram resistir, assim como Faraó também resistiu. E aqui nós encontramos um ponto essencial. Josué não é apenas sobre juízo, é também sobre salvação. Raabe, a prostituta de Jericó, encontrou redenção, porque ela escolheu confiar no Deus de Israel. Os gibeonitas, mesmo de forma imperfeita e até enganosa, também buscaram refúgio sob a aliança divina. Essas histórias mostram que, mesmo em meio à condenação, havia espaço para a fé, para arrependimento e para a misericórdia. Mas e Israel? O povo de Deus também precisava aprender. Lembre-se, esta era a segunda vez que eles estavam diante da terra prometida. 40 anos antes haviam falhado miseravelmente. Haviam deixado que o medo falasse mais alto que a fé. Agora, diante do mesmo desafio, a pergunta era: será que repetiriam os mesmos erros? Quantas vezes nós também nos vemos nesse mesmo dilema? Quantas vezes já dissemos para nós mesmos: por que eu fiz isso de novo? Quantas vezes caímos no mesmo erro, tropeçamos no mesmo pecado, falhamos nas mesmas áreas? A história de Israel nos lembra que Deus é paciente. Ele nos dá segundas chances, assim como deu ao seu povo. Josué entendeu isso.
Por isso, enviou espias, não para duvidar da promessa divina, mas para se preparar, porque a fé não anula a responsabilidade. Confiar em Deus não significa cruzar os braços, mas agir debaixo da sua orientação. A promessa da vitória não eliminava o dever da vigilância. E então, duas histórias se entrelaçam: a de um povo que precisava aprender a confiar e a de estrangeiros que, mesmo em meio à perdição, encontraram salvação. Israel, Raabe e os gibeonitas, todos com uma fé imperfeita, todos dependentes da graça. Eis a grande lição do livro de Josué. Não se trata apenas de conquistas militares, mas de um Deus que oferece misericórdia em meio ao juízo. Um Deus que dá novas oportunidades. Um Deus que salva aqueles que confiam, ainda que com fé vacilante. O que isso significa para nós? Que a nossa caminhada também é feita de quedas e recomeços. Que muitas vezes repetimos erros, mas Deus continua a nos oferecer graça. Que, assim como Israel, podemos estar diante de novas oportunidades, e a escolha é confiar em suas promessas ou voltar atrás. Josué é, portanto, um convite a confiar que a graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender, que Ele pode transformar histórias marcadas pela derrota em vitórias de fé, que Ele pode acolher até aqueles que humanamente pareceriam fora do alcance da salvação. Então, da próxima vez que você abrir o livro de Josué, não leia apenas como um registro de batalhas. Leia como uma história de paciência divina, de novas oportunidades, de graça que se estende tanto a Israel quanto a estrangeiros. E lembre-se, todos nós, como Raabe, como os gibeonitas, como Israel, dependemos da maravilhosa graça de Deus. Essa é a esperança que precisamos carregar. Não importa quantas vezes tropeçamos, não importa quão imperfeita seja a nossa fé, o Senhor nos chama a confiar, porque a sua graça sempre tem a última palavra. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.